Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Matemática. Nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão das operações de multiplicação e divisão com frações, certo? Essas regras servem somente para frações, certo? Então vamos pegar aqui primeiro o caso da multiplicação. Então, multiplicação, estamos falando de frações, certo? Então, como que eu faço o cálculo? Então, basta realizar o produto entre os numeradores e os denominadores. O que é produto? Produto é um número multiplicado por outro. Então, você vai multiplicar o quê? Numerador com numerador e denominador com denominador. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui o exemplo. Tenho a fração 1/5 vezes 2/7. Então, quem está em cima na fração é o numerador e quem está embaixo é o denominador. Nós vamos multiplicar numerador multiplicado por numerador e denominador multiplicado por denominador. Você pode trabalhar por etapas, então eu vou pegar e colocar uma fração única agora e vou colocar os cálculos aqui, ó. 1 vezes 2. Então eu coloco na parte de cima, 1 vezes 2. Porque eu estou multiplicando numerador vezes numerador. Na parte de baixo, só os denominadores, 5 vezes 7. Coloco na parte de baixo, 5 vezes 7. Pronto. Agora, no próximo passo, você apresenta os resultados das multiplicações. Em cima, 1 vezes 2 é 2. E embaixo, nos denominadores, 5 vezes 7 é 35. Pronto. Você agora observa se dá para simplificar. Você olha essa fração, como que eu leio? 2/35 avos. Então, passou o denominador 10, quando for 11, 12, 13 e assim sucessivamente, sempre você vai usar a palavra avos. Então, eu tenho 2/35 avos, certo? E olhando essa fração, eu tenho positivo, que é um número par, o 2, e um número ímpar. Quando eu tenho par e ímpar, não simplifica. Então, deixa do jeito que está. Nós não conseguimos simplificar. Beleza? Agora, vamos para a próxima multiplicação. Temos agora 3 frações. Não importa a quantidade de frações, o procedimento é o mesmo. Ó, 4/3 vezes 2/5 vezes meio. Então, você vai multiplicar todos os de cima, na parte de cima de uma fração, e todos de baixo, na parte de baixo da fração. Então, você pode pegar e criar uma fração única e colocar esses valores multiplicados entre si. Então, vamos colocar 4 vezes 2 vezes 1. Na parte de cima, já colocamos aqui, ó. Agora, vamos pegar e colocar na parte de baixo os denominadores. Então, denominador com denominador. Então, ó, vai ficar 3 vezes 5 vezes 2. Tudo embaixo. 3 vezes 5 vezes 2. E aí você vem e calcula, apresenta o resultado do seu cálculo, certo? Faz o cálculo aqui em cima, ó. 4 vezes 2 dá 8. Até aqui, vezes 1, 8. Então, em cima deu 8. Agora faz na parte de baixo. 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 2 deu 30. Então, coloca na parte de baixo o valor que você calculou dessas multiplicações de baixo. Agora, observando, nós temos 8/30 avos como resultado.
E eu, observando, eu vejo que os dois são pares, números pares dá para dividir por 2. Então, se dá para dividir por 2, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Simplificar é dividir em cima e embaixo por um mesmo número, de tal forma que o numerador e o denominador diminuam, certo? Então, 8 dividido por 2 é exatamente 4, certo? E 30 dividido por 2 é exatamente 15. Então, eu tenho uma fração aqui equivalente, 4/15. Beleza. Então, nós fizemos aqui as operações com frações, a operação de multiplicação com frações. Agora, quando for divisão, é o caso de baixo. Então, vamos olhar aqui, ó. Vou descer mais um pouco. Divisão entre frações. Na divisão entre frações, você vai ter que usar estratégias para transformar a divisão em uma multiplicação. Como que você vai fazer? Bom, divisão, agora frações, certo? Mantemos a primeira fração. Já na segunda fração, trocamos as posições de numerador e denominador. Também trocamos a operação de divisão por multiplicação. Então, na divisão entre frações, você vai transformar a divisão em uma multiplicação. E ele fala como que faz. Então, a primeira fração aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2/7 dividido por 3/4. Como que eu transformo este cálculo, que é uma divisão entre frações, em multiplicação? Então, primeiro eu vou fazer o quê? Manter a primeira. Então, a manter a primeira quer dizer que eu vou copiar aqui, ó, do jeito que ela está. Então, vou colocar 2/7. Apenas copiei, ó, daqui para cá, certo? Não fiz nada. Agora, o que eu vou fazer? Na segunda fração, eu vou inverter. Eu vou colocar quem está em cima, vai para baixo. Ou seja, numerador vai virar denominador. E denominador vai virar numerador. Eu vou trocar de posições. Então, eu venho aqui, ó, do lado direito da outra fração e vou trocar a posição. Ao invés de ser 3/4, vai virar, ó, 3/4, vai virar 4/3. Então, eu vou colocar essa fração aqui, ó, trocada, ó, 4/3. E o sinal, que era divisão, vai passar a ser multiplicação, ó. Tá vendo? Troquei, ó. Troquei. Agora, o que eu faço? Resolvo isso daqui, esqueço daqui para trás, certo? E vou resolver só isso aqui como multiplicação, que nada mais é do que o número de cima multiplicado pelo número de cima. Numerador multiplicado por numerador e denominador por denominador. Você, ao invés de fazer uma fração única, você já pode aqui imediatamente apresentar o resultado, sem ficar fazendo esse passo aqui, ó. Eu coloquei uma fração única aqui, certo? Mas eu posso ir direto para cá, só multiplicar. Não preciso fazer esse passo a passo se eu quiser, se eu não quiser, certo? Então, eu vou fazer aqui já, ó, direto. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. E embaixo, vou fazer 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Pronto, 21. Já resolvi. Então, esta divisão aqui, 2/7 dividido por 3/4 é exatamente
este valor aqui. Então, em resumo quando você tem uma divisão, você transforma em multiplicação. Vamos a mais um caso aqui embaixo. Olha lá. 4 quintos dividido por 3 meios. 3 meios. Então, o que eu faço? Mantém a primeira. Então, vou manter esta primeira aqui. Espera aí, deixa eu excluir isto. Então, esta daqui nós vamos manter. Deixa eu escrever aqui, ó. Manter. Qual é que nós vamos manter? Esta. Então, eu vou copiar para cá do mesmo jeito que está. Certo? Vou até copiar aqui, ó. Colar. Pronto. Copiei. Agora, a segunda, eu vou fazer o seguinte, eu troco a posição. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Aí eu vou trocar ela, então, de 3 meio vai virar 2 terços. E quem eu troco? Este sinal aqui, ó. Eu troco para cá por multiplicação. Não é mais uma divisão. Eu transformo. Pronto, transformei. Agora, eu vou esquecer um pouquinho desse lado de cá, né? Vou pensar só aqui, ó, como multiplicação. E aí eu vou lembrar. Multiplicação, numerador com numerador, numerador com numerador multiplicado e denominador com denominador multiplicados. Então, vamos fazer aqui, ó. O de cima multiplicado com o de cima. Tá aqui, ó. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. E embaixo, nos denominadores, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15, né? Então, você vai colocar 15 na parte de baixo. Pronto. Então, feito isto, deixa eu só limpar isso aqui. Eu tenho que a subtração entre 4 quintos menos 3 meios é exatamente 8/15. Então, passou do denominador 10, quando for 11, 12, 13 e assim sucessivamente, aqui eu tenho que usar a palavra avos, certo? 8/15 avos. Então é isso, gente. Bons estudos. É só ir no passo a passo, ó, observando, tentando fazer você mesmo, que você vai conseguir chegar a esses resultados. Então, até mais, bons estudos. Valeu!